Ontem, Bolsonaro cumpriu agenda no Distrito Federal, foi a Ceilândia, na região metropolitana, e depois recebeu apoios de prefeitos no Palácio da Alvorada. Confira os detalhes na reportagem de Vitor Hugo Salina. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpre agenda na região sul do país nesta terça-feira. Pela manhã, Bolsonaro se reunirá com prefeitos, lideranças políticas e empresários em Balneário Camboriú. Na parte da tarde, Bolsonaro segue para Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde tem encontro com outras lideranças políticas. Nesta segunda-feira, Bolsonaro cumpriu agenda em Ceilândia, no Distrito Federal, onde gravou peças de campanha sobre ações sociais do governo, como o Auxílio Brasil. Bolsonaro disse que as famílias com quem tem conversado entendem os reflexos da pandemia da Covid-19 na economia, mas que algumas pessoas mantêm a posição de acreditar que, se Lula for eleito, haverá picanha com cerveja todo fim de semana. Propostas que ele classificou como mentirosas. O presidente ganhou também novos apoios. Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada os prefeitos de Manaus, David Almeida, do Avante, e de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos. Embora o Avante, partido ao qual David Almeida é filiado, esteja na coligação de Lula, o político disse ter autonomia dentro da legenda para apoiar o candidato do PL à reeleição. No primeiro turno não caminhei com o presidente, isso é fato, mas agora, tratando sobre o futuro do nosso país, sobre os investimentos na Zona Franca de Manaus, obtive do presidente aquilo que o povo do Amazonas precisava ouvir, resguardados as vantagens, resguardado o nosso modelo de desenvolvimento. Ao falar da questão do IPI e da Zona Franca, Bolsonaro declarou que está tudo resolvido e que a Zona Franca de Manaus será preservada em um eventual novo mandato. Os prefeitos, quando vêm aqui, sempre dão um testemunho qual foi o tratamento dispensado pelo governo federal com o seu município, no tocante a obras, recursos, auxílios, socorros em especial. O estado do Amazonas passou um momento difícil por ocasião da pandemia. Já Rodrigo Manga, que esteve com Bolsonaro no primeiro turno, disse que vai se empenhar para auxiliar na reeleição do presidente. Ele disse acreditar que Bolsonaro terá o apoio maciço dos prefeitos da região de Sorocaba. O que nós tivemos agora é um apoio maciço de prefeitos que estão aderindo ainda mais da toda a região metropolitana à campanha do governador Tarcísio e também do nosso presidente Bolsonaro. Alguns que não declaravam apoio explicitamente agora estão apoiando de fato, vestindo a camisa, entendendo que esse é o melhor caminho para o nosso país e para o nosso estado de São Paulo. Bolsonaro exaltou a relação do governo com os municípios e classificou como fundamental o esforço dos prefeitos para tirar a vantagem obtida por Lula no primeiro turno. Você não acha, eu desconheço, prefeitos que tenham atrasado a folha de pagamento do 13º, por exemplo. Por ocasião da pandemia, não faltaram recursos para todos os prefeitos, independente da coloração político-partidária de cada um. Então eu entendo que o prefeito Manga vem fazer aqui. Além de nós já termos encontrado outras vezes no passado. É hipotecar a solidariedade e a esperança dele em continuar tendo uma política sadia com o Executivo Federal com a minha reeleição. Amanda Klein, o candidato Lula diz que ainda não vai falar sobre possíveis ministros, ministérios. Essa informação pode fazer falta para o eleitor neste momento. E o presidente Bolsonaro viaja para o Sul hoje, região em que tem muitos apoiadores? Adriana, eu acredito que seja muito mais importante você dar sinalizações concretas sobre o seu plano de governo, ou seja, sobre o que pretende fazer em cada área, e nesse sentido há uma discussão no PT grande, aberta até a sugestões de internet. Isso foi muito vivo e presente no começo do primeiro turno, mas é verdade que não ganhou forma. Poderia ter sido apresentado um programa de governo mais completo e uma versão final. Essa crítica foi inclusive feita pela Simone Tebet,
ex-candidata, candidata à presidência no primeiro turno, que empenhou seu apoio a Lula, mas com essa ressalva, com essa crítica. Ela disse que era preciso, ela contribuiu com 5 sugestões para o programa de governo do Lula, que foram prontamente acatadas para um eventual futuro governo, mas criticou também por não apresentar essas propostas. Então, acredito que isso faria mais sentido, seria mais salutar para a população do que propriamente indicar um ministro. O Lula já disse inúmeras vezes que para o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, se ele porventura for eleito, imagina um nome político com traquejo, pelo menos alguém com traquejo político, e aí fazer no Ministério da Economia os técnicos nas secretarias, que é o que foi feito no primeiro mandato dele, por exemplo, quando o Antônio Palocci foi ministro da Economia e tinha o Marcos Lisboa, por exemplo, como secretário, acho que da Fazenda, o secretário da Economia. Você tinha nomes muito técnicos nas secretarias, seria mais importante nesse sentido. O Lula tem uma agenda intensa de viagens para os próximos dias, ele vai, até peguei aqui, ele estará no Rio hoje e amanhã, depois Salvador, Aracaju, Maceió, Recife até sexta-feira. O presidente Bolsonaro se concentra no sul do país, que é um colégio eleitoral onde ele teve bastante votos. São estratégias semelhantes, pelo menos nesse sentido, de que o presidente Bolsonaro tenta consolidar, que é ampliar a sua base no Sul, onde ele já foi vencedor no primeiro turno, e o Lula no Nordeste também consolidar e manter a sua base no Nordeste de, obviamente, uma tentativa do Bolsonaro de entrar naquela região e abrir algum espaço. A gente viu com o calendário do Auxílio Brasil, por exemplo, que foi modificado. Cada um tenta aí a sua tática, são os movimentos da campanha. O Bolsonaro vai amanhã, a gente já noticiou também a Aparecida, há uma clara influência da religião. A religião tem pautado muito a agenda, o debate nesse início de segundo turno. Não acho que seja saudável, não acho que não acrescente nada, a não ser muitas fake news, porque afinal de contas é uma coisa que deve ser restrita à esfera privada do indivíduo. Mas, por enquanto, está nesse tom aí o debate do segundo turno. Roberto Mota, qualquer candidato divulgar integrantes do governo antes da hora, isso indica o quê? Significa o quê? Eu acho que é uma das informações que ajuda o eleitor a tomar a sua decisão, Tiago. A gente está vendo aqui, na programação dos candidatos, o presidente Bolsonaro continuando a defesa dos seus valores, da sua pauta de valores, que é uma novidade relativa em campanha eleitoral brasileira. O presidente Bolsonaro definiu um conjunto de valores que ele defende com consistência e sempre apresenta a sua posição. A posição do presidente Bolsonaro em relação à religião é consistente com a defesa desses valores, não é uma atitude oportunista, como, por exemplo, a gente viu na campanha presidencial de 2018, o então candidato a presidente Fernando Haddad, junto com a sua vice Manuela Dávila, comunista, a gente viu que eles foram a uma missa e comungaram, né? A posição do presidente Bolsonaro em relação à religião é absolutamente consistente com a posição que ele sempre teve. Ele está indo à Aparecida, vai participar da reza do terço. A reza do terço é uma reza tradicional da Igreja Católica, é considerada a oração preferida da Nossa Senhora Aparecida, então tem tudo a ver com a ida dele a Nossa Senhora, a cidade de Aparecida, e é direito das pessoas gostarem ou não gostarem de religião, ter ou não ter a sua fé, mas o eleitor precisa dessa informação para tomar a sua decisão. Quanto à agenda do candidato do PT, a gente viu também a insistência em pautas que são consideradas tradicionalmente pautas de esquerda, né? Ao meu ver, equivocadamente, a pauta da educação e a pauta do meio ambiente, na minha opinião, são pautas que foram sequestradas pela esquerda e indevidamente. A gente viu isso, por exemplo, na ocasião do fechamento das escolas durante a pandemia, um fechamento totalmente indevido, que causou um prejuízo enorme a gerações de crianças, e um fechamento aplaudido por 100% dessas ONGs da educação, inclusive, se eu não me engano, por essa que a gente viu numa reportagem agora há pouco tempo. A mesma coisa em relação à pauta ambiental, que é usada, na maioria das vezes, de forma ideológica para atacar o agronegócio brasileiro. O Brasil só cultiva mais ou menos 7%
das suas terras cultiváveis e alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Imagine se cultivasse 10% ou 15%. É isso que causa medo nos países desenvolvidos, que então coloca a sua máquina de propaganda para atacar o agronegócio brasileiro. No mais, acho importante que os candidatos coloquem os seus valores, as suas ideias, os seus projetos e que o eleitor tenha acesso à informação para decidir o seu voto.